possibilitou que todos exponham suas próprias vidas e também a vida dos outros de forma instantânea. Com isso, a discussão sobre privacidade se intensificou. As pessoas se apaixonaram pela ideia de compartilhar sua privacidade com o mundo e também de se tornarem espectadoras da privacidade do outro. Mas ainda existem limites no que se refere à exposição da vida privada? É possível fazer isso com elegância? E quanto à privacidade do outro, o que diferencia da curiosidade inofensiva da invasão? Hoje a gente vai tentar responder essas perguntas e entender se privacidade ainda existe ou se ela virou uma lenda. Eu sou a Larissa Pius e esse é o Acontecência. E aqui a gente vai fundo nas nossas questões para descobrir a essência de tudo o que acontece. E eu vou começar apresentando os nossos convidados fantásticos que estão aqui para esse papo sobre privacidade virou lenda. Conosco aqui no estúdio, Vinícius Belisário. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Larissa, tudo bem? Agora ele vai fazer uma provocação para a gente. Vinícius, me fala uma coisa. Privacidade virou lenda? Olha, ao contrário do que costumam dizer, né, não, eu não acho que... Acho que ela é importante. Não fica, ok, não. é só para dar gostinho, viu? Porque a gente vai falar disso muito mais daqui para frente. Adriana Silva Chaves. Boa noite, Adriana. Que bom que você veio aqui conosco essa noite. Obrigada. A Adriana é de uma escola, gente. E ela vai nos contar aqui várias coisas interessantes. Adriana, me fala uma coisa. A escola ela é a favor ou contra das redes sociais? Não é contra, mas tem regras. Muito bem, gostei. Ela também vai falar muito mais sobre isso daqui a pouco. Do nosso lado de cá, Ricardo Ventura. Olá. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, é um prazerzão estar aqui com você. Me diz uma coisa, você que trabalha com empresas, Tá. as redes sociais são problema na empresa? Elas ajudam muito e também são um problema. Ó, é o que a gente vai falar hoje com aqui. certeza. Fique aí. Espera aí que eu ainda tenho aqui o João. Tudo bem, João? Tudo bem, como vai? Que ótimo. Eu quero saber uma coisa. Rede social e direito de imagem. Dá um trabalho pra gente que você nem imagina. Muito bem, é esse trabalho que a gente quer começar a entender agora. Gente, me diz uma coisa. Primeiro eu quero entender uma coisa, Vinícius. Em tempo de internet, Instagram, Facebook, rede social, dá para dizer que ainda existe um limite entre o público e o privado? Olha, eu acho que a gente tem que pensar primeiramente nessa questão do novo. É tudo muito novo, né? Por mais que muito recente. Muito recente, claro, né? claro. Então, eu acho que nós estamos trilhando e tentando definir esse limite. Eu acredito que exista, sim, mas eu acho que também a gente está nesse exercício de tentar definir até onde vai. Eu acho que e quanto vai? E quanto vai? Né? Porque a informação ela é muito rápida, né, sim, Vinícius? Sim. Muito bem. Adriana, quando a gente traz essa questão para dentro da escola, né? Um ambiente ali, a tua escola na área de adolescentes e tudo. Existe esse limite? Ou esse limite ele está da porta da escola para dentro? E como que é da porta da escola para fora? Então, da porta da escola para dentro, né? Para dentro tem sim um limite, Uhum. né? O limite, por exemplo, tem um estatuto, tem um manual do aluno, que Ok. são as regras, né, de convivência. Ok. E lá, num dos itens, né, nos artigos, diz que é proibido utilizar recursos de multimídia ou novas tecnologias para denegrir a imagem de qualquer membro da comunidade escolar. Ok, isso vai de encontro ao que o Vinícius acabou de falar, né? Vocês também estão criando limites para uma coisa que é muito nova, né? E os alunos aceitam isso? Então, aí é complicado. Entre eles se viram bem. O problema é quando envolve professores. Ok, Então, por interessante exemplo, isso. fotografar, por exemplo, um professor durante a aula, sem autorização dele. E isso, às vezes, é divulgado, eles fazem montagens. Então, às vezes, nós temos esse tipo de problema, que é essa falta do perguntar, eu posso. Então, e tem professor que realmente não gosta, tem professores que já abriram ações, né? Então, é um processo devido à imagem dele ser exposta e ridicularizada. E aí, Adriana, o João vai poder nos falar um pouquinho sobre essa questão da imagem. João, como que é a lei frente a essa questão da imagem nas redes sociais?
O direito ele sempre anda um passo atrás da sociedade, né? Então, o nosso amigo sociólogo aqui falou sobre o novo, sobre a situação recente dessas novas tecnologias. Sim, sim. Recentemente foi aprovado o Marco Civil da Internet, onde está regulada essas questões, mas é bem verdade que o direito ele está sempre atrás. O fato social acontece Ok. e nós depois vamos tentar regular essa questão que é bem delicada e difícil, porque fica entre a privacidade, a intimidade, mas tem um outro lado que é a livre expressão, né? E a exposição acentuada, né, Também João? tem essa questão que Tem essa gera questão. conflitos grandiosos. Mas eu concordo. Vinícius, essa questão, né, é tudo muito novo, né? Então, João, muita razão nisso. Primeiro acontece o tumulto todo e depois a gente vem permeando com regras, né? Que pena que a gente não consegue jogar esse pensamento lá na frente e antecipar isso de certa forma, né? Seria o mundo perfeito, não seria? Seria o mundo perfeito. Na escola também, né? Na escola a gente tem muito problema de bullying com isso também, não tem, Adriana? Isso. Como eu falei, entre eles acabam se entendendo. Às Ok. vezes não chega até a coordenação, problemas entre eles nessa esfera, digamos assim, da internet. O problema maior está sendo com os professores. Então, professores eles se sentem, digamos assim, desrespeitados por utilizar imagens indevidas. Então, por exemplo, tem professores que no primeiro dia de aula já deixam muito claro. Primeiro que é proibido o celular em sala de aula, é uma lei. Até 2008, acho que essa lei. É A gente proibido. tem isso regulado, atrapalha a atenção, não é verdade? E o horário de estudar é de estudar. Exatamente. Então, tem Exatamente. professores que permitem a utilização do celular para uma pesquisa, por exemplo. Ok, porque é um recurso, é uma ferramenta hoje de Isso. estudo, né? Eu percebo porque eu tenho filhos, eu sei como é que é, né? Na escola dos meus filhos, eles podem usar, eles usam o iPad, mas com um sistema da escola. No momento que eles estão dentro da escola, todo o resto do iPad não funciona. Ele é bloqueado. Né? Então, isso é interessante. Saiu de lá, eles voltam para o ambiente deles, mas até em casa nós mudamos isso, porque antigamente, logo que começou tudo isso, a gente... o filho ia mal numa prova, você chegava e dizia assim, vai ficar uma semana sem celular. Hoje você não pode deixar uma semana sem celular, não é? Então nós também estamos nos adaptando a essa questão, né? Como deixar uma semana sem iPad, sem celular, se é uma ferramenta hoje até de ensino? Ela é uma ferramenta de ensino, acredito que é uma ferramenta de trabalho dentro Nós vamos das chegar empresas. lá, o Ricardo está ali pensando. É uma ferramenta multifacetada que serve para diversas coisas. Eu estou aqui me segurando aqui. Eu sei, Ricardo. A gente já vai chegar aí, eu sei, então tá eu sei. bom. Não, eu já vou chegar aí. Até eu queria falar um pouquinho também agora de um caso recente que nós tivemos aí, da Ana Hickman, gente. Que ela, né, teve o problema lá no hotel, vocês ficaram sabendo? Né, de um fã que entrou e teve todo aquele atentado, aquela questão toda. Agora, ela fez as postagens nas redes sociais dela. Ela é uma pessoa pública, né? Então ela coloca ali, existem direitos autorais de imagem, existe uma série de coisas. Agora, qual é a linha entre aquilo que ela está postando, obviamente, aquilo que o fã entendeu, né? E até mesmo as mensagens que o fã colocou de dizer que a amava e tudo isso, a ponto de cometer essa loucura. Larissa, vamos lá. Vocês estão crucificando a internet como Não. se ela fosse assim algo que desencadeou o mal. Não, de forma alguma, porque Ricardo. Olha o que acontece, vamos lá. Ana Hickman, aí o cara foi lá... Poxa, o cara matou o John Lennon. Não existia internet. Exatamente, não existia. Exatamente. Então o problema não é a internet. O problema não é o que se coloca. É que o cara era doente. Como Não. esse cara da Ana Hickman também. Com certeza, eu concordo Então, com você. quando a gente fala assim, é algo muito novo, é novo nada. A internet ela só ampliou uma coisa que já existe na genética do ser humano. Se você pegar lá atrás, lá em 1100, as cantigas de maldizer e escárnio, o que eram? Era falar mal do outro.
e expor para todo mundo ver. Era a fofoca numa outra época. Exatamente, eu colocava e na feita porta da de igreja. outra forma. Então, Ela era escrita na pedra, na carta da pena. E colocava na porta da igreja. É verdade. Para todo mundo ver. É A verdade. internet simplesmente ampliou aquilo que o ser humano gosta de fazer, que é fofocar, que é saber da vida do outro. Então, mas é justamente aí. Concordo com você, a gente ampliou a informação num nível global. Porque Isso. hoje, antigamente eu aqui, eu querendo me comunicar com o mundo, eu mandava uma carta, se tivesse que atravessar um oceano, demoraria 30 dias, 40 dias, porque ia de navio. Hoje, num determinado clique, num ponto, a gente tem para o positivo e tem para o negativo. A gente tem para uma imagem que vai ser trabalhada e tem para uma imagem que vai ser deturpada, né? Eu não estou aqui fazendo apologia, não. Eu adoro a internet, eu sou usuária, praticante, eu gosto demais. Porém, eu acho que a gente tem que pensar nesses limites. E quais os limites para cada fase que a gente passa. E os casos de doença, sim, esses, Ricardo, a gente tem que tratar com um bom psicólogo, né? A gente pode até ter uma pauta disso também, porque eu acho importantíssimo, né? Eu acho que a gente precisa pensar no ser humano, né, de uma forma global. Confundir né? a realidade com o que é virtual. Com o que é virtual, exatamente. Esse porque é o grande mal. O que eu faço ali dentro da minha casa, atrás do meu computador, diz respeito a mim. Quando eu levo isso para fora da minha casa, aí eu já estou falando de uma sociedade. Não é, doutor? Não, com certeza. A gente tem diversos problemas. Essa questão do direito à imagem, da questão da privacidade e dos tribunais, ela se deu primeiramente, por incrível que pareça, na Europa. Os Estados Unidos, que é o país do glamour Sim. e tal, e onde começaram... Tudo muito certo, muito organizado, muito Exatamente. resolvido. Pois é, na Europa, o Google teve um problema na Espanha, onde foi necessário tirar o nome do campo de busca do site do Google de um determinado cidadão espanhol que queria que não fossem encontradas determinadas informações sobre eles, porque no entendimento desse cidadão, aquilo dizia respeito apenas a ele, não ao mundo. Ao que hoje mundo. a dimensão é essa. O que eu faço aqui vai para o mundo. Vai para o mundo, exatamente. E é esse cuidado que a gente precisa ter, não é mesmo, Vinícius? Eu acho que essa questão também, justamente, do mundo, né, e a gente ocidentaliza muito. Tem esse marco ocidental, por exemplo, da Europa, do escárnio, mas isso é uma coisa europeia. Se a gente pensar comunidades, né, e povos asiáticos, africanos ou até povos ameríndios, é totalmente diferente. Não tinha essa lógica. Exatamente. Então a gente também não pode dizer que, olha, isso faz parte do nosso DNA exatamente, porque isso é uma imposição também ocidental. A gente também tem que ter essa preocupação, porque senão a gente padroniza, então é a partir dessa lógica, não é? Por exemplo, você deu um exemplo ótimo verdade. aí. Na Europa, porque querendo ou não, estamos no século XXI, viu, Ricardo? Mas a gente vai pensar nessa questão do DNA depois dos nossos comerciais. Você está aqui no Acontecência, mas eu vou para um break rapidinho, porque esse papo aqui, ele vai esquentar. E depois do nosso comercial, a gente vai saber sobre esse DNA que o Ricardo falou, e a gente vai falar também um pouquinho sobre quais as regras para essa intimidade que é muito exposta na internet, ok? Fique aí, a gente volta já já. Um beijo. Gente, nós voltamos agora e nós estamos falando sobre privacidade. Será que privacidade virou lenda aqui? A gente estava num papo tão animado agora nos nossos comerciais, mas eu vou falar com o Ricardo aqui. Ricardo, me fala uma coisa. A gente estava falando do caso da Ana Hickman, que aconteceu recentemente. Você jogou uma coisa aqui interessante. Disse que isso está no DNA do ser humano. Como assim isso está no DNA do ser humano? Larissa, nós só estamos aqui porque nós somos seres curiosos e nós gostamos de contar histórias e gostamos de ouvir histórias. Então, desde o tempo da caverna, o homem só evoluiu porque no final do dia ele ia para a fogueira e contava como foi o dia dele. Então ele ensinava onde pescar. Fazia um feedback do dia na fogueira. Exatamente. Então todo mundo ficava ali ouvindo. E isso que fez a seleção natural. Ou seja, aqueles que sabiam contar histórias e aqueles que sabiam ouvir as histórias é que sobreviveram e chegaram os descendentes até nós. Então nós somos
curiosos da vida alheia por Então natureza. você está trazendo a curiosidade como um ponto principal Claro. e no nosso DNA É isso aí. de ser humano, de Opa, primitivo, nós somos isso. curiosos. Ai, Vinícius, me Somos ajuda todos com isso, por favor. Exato. Fofoqueiros de Somos todos plantão. fofoqueiros, Peraí, hein? peraí, João, peraí. É verdade isso, Vinícius? Olha, eu acho que temos que ter ressalvas aí. Eu acho que aquela observação que eu fiz em relação à questão ocidental, eu acho que estou de acordo com você. A questão ocidental é justamente isso mesmo, essa questão já do escárnio, da fofoca, de saber da vida alheia. Mas isso tem uma coisa muito industrial, tem uma coisa muito ocidental aí. Por exemplo, quando a gente... Concordo com você em relação às histórias, mas, por exemplo, os iorubás, tem os griots. Os griots são os contadores de história. Sim. Né? Mas os contadores de história, ele tem um histórico para contar aquilo. Ele passa 35 anos acompanhando o pai dele. Quando o pai dele morre, ele assume. Mas ele vai ter que contar a história exatamente como ela foi contada durante os 35 anos. E ele não pode contar mudar tudo uma de vírgula. vez. Ele não Isso pode é mudar uma interessante. vírgula. E não conta de tudo porque de se vez. ele muda uma vírgula, se ele mudar uma vírgula na história, ele não é pode digno de Deus. E ele pode mudar um contexto inteiro Histórico, também. então, mas né? não faz parte do contexto dos iorubás a mentira nesse aspecto, porque ele vai Entendi. estar desagradando a Deus e, na verdade, ele vai estar se afastando de Deus. É que são muitas questões, né? A gente tem frentes teológicas, filosóficas, tem a frente do marketing Opa. e tem a frente jurídica. Né? Isso é muito complicado, de você juntar tudo isso, e tem a frente educacional, não é, Adriana? A gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, que eu acho que é evidente no mundo de hoje, isso que acontece com os nossos adolescentes. Né? Mas, Vinícius, mas está no DNA do brasileiro? Então, Vamos trazer pro pela nosso- lógica ocidental, pela lógica ocidental da prática, né, a gente tem um geneticista, Luigi Luca Cavalli Sforza, e ele diz que justamente o capitalismo ele acaba impregnando no nosso DNA, né, que eu acho que provavelmente o João vai entrar Pois nesse é, aspecto esse é depois. um João, ponto era aí mais- que eu queria chegar, chega João. na Ele margem entendeu jurídica. direitinho, João. Pois é, verdade. Eu acho que era onde a gente queria chegar, até com você. Como é que é isso? Esse capitalismo que está por trás dessa informação. Né? Porque a gente, às vezes, acha que a pessoa está ali de coitadinha, mas a pessoa não está de coitadinha. A pessoa pode, muitas vezes, ter plantado essa informação ali, ter colocado, e isso vai para o bem e vai para o mal. Não é, João? E aí nós atuamos, né? Temos trabalho exatamente nessa questão onde a informação ela é mal utilizada, ela é desvirtuada, ela pode ser usada com fins específicos a prejudicar alguém ou divulgar assuntos que não são interesses públicos. São Entendi. assuntos privados, picuinhas, às vezes algum segredo. Todos nós temos segredos que não temos Nós interesse não queremos que outras sejam pessoas divulgados, saibam, não é claro, verdade? claro. Então, o que se passa na vida privada de um artista não é porque ele é um artista que ele tem, Pode por ter a vida obrigatoriedade, que revelar os segredos íntimos da vida dele, as suas convicções, a sua moral, questões relacionadas à sua compreensão íntima, subjetiva. Até porque a Ana Hickman, ela é uma artista, ela é uma empresária, mas ela é uma mãe, ela tem a sua família. Então, ela tem papéis muito bem definidos. Larissa do céu, Então, estamos sendo ingênuos. O cara, quando está na modinha de viola lá no interior, ele é louco para alguém pedir um autógrafo para ele. Então, Ele mas louco isso pra é no tirar uma interior. selfie. Aí, quando ele ganha $1 milhão, Ele aí já eu não quer quero mais mais que tire a foto que eu estou aqui comendo sushi. Hipocrisia. Ou seja, ele corre atrás da fama, ele corre atrás da fofoca, aí quando ele fica famoso, ele não quer mais que tire a foto do filhinho dele Mas é no primeiro justamente banho. nesse limite que a gente quer faça-me chegar, um Ricardo. favor. É aí É que justamente entra o advogado, nesse a limite. gente Ele o é direito. Olha, e aí Não que é entra nada João, disso, tá não. O vendo? problema é que todo mundo é artista agora. É. Todo mundo virou artista. Todo mundo quer botar a vida pra Não, lá todo e pra mundo cá. quer se fazer artista, é o quer preço. ter, Eu é acho o que preço, É o quer preço da ter... fama. Acho que o problema é justamente esse culto à celebridade, né? Porque sempre teve o culto à celebridade. Mas nós não entendemos que, de repente, a selfie do artista, que tem um cunho
econômico, Econômico, não é a exatamente. minha selfie fazendo biquinho, não é? Eu Não, vou entregar o exatamente. Vinícius E não aqui. só isso. Vinícius, o doutor, a Adriana, todo mundo tá tirando selfie aqui, mandando para as esposas, mandando para casa, mandando para os seguidores do Instagram. Mas Tô claro- entregando todo Nada, mundo. cara. Mas Todo mundo claro, demagogo aqui. se isso todo está mundo no, faz, todo se mundo teve isso um momento está de no fama. nosso DNA, mas Ah, se tá isso vendo? está no nosso DNA, É isso aí. eu também, eu vou tirar foto com Todo você, mundo não es- se preocupe. Ainda O bem, Eu já vou tava ficando tirar, chateado. eu vou Ele tirar fica com todo, triste. não se Todo preocupe. mundo estava postando aqui. Então, mas Pelo amor isso de é Deus. exatamente nessa questão que a gente chegou. É o limite, até onde vai uma questão e onde começa a outra. E essa da imagem, ele falou muito bem, porque aí vai entrar o advogado. Entra o entendeu? advogado. E aí ele vai fazer essa separação. E querendo ou não, né, doutor? A gente vai começar a dar o limite a partir da área jurídica. E esse limite gera indenizações altíssimas, viu, É, Ricardo? viu, Toma Ricardo? cuidado, viu? Falar. Olha o que o cara vem Toma falar. cuidado, porque são Veja bem, indenizações Larissa, vamos sérias. pensar na Não, Larissa, selfie. você sabe qual que é a diferença entre um advogado e uma pulga? Não, não sei. A pulga, quando você bate nela, ela para de chupar seu sangue. Ok, e o advogado? Não para, Não óbvio. para Só nunca. pensa em dinheiro, você viu? Já quer me processar. Não, mas o cara eu só tô tá te pensando em orientando. dinheiro. Eu Ó, te dei- orientando. Eu te dei uma Eu só- consulta é uma- gratuita, porque isso tem amigável, tá amigável. implicações. Olha, para você aí de casa, ele realmente está orientando, mas eu não posso deixar de dizer que o Ricardo realmente, ele está levantando várias questões aqui. E, ó, gente, se a selfie depois não tiver lá no nosso site ou na nossa página, não se chateie, viu? Porque vai ser o que vai acontecer aqui conosco. Mas olha aqui. Terminamos aqui com a questão jurídica, a gente vai ter que aprender a dar um limite, não é isso, doutor? Temos que aprender, a sociedade está avançando com isso. Ok. Os tribunais estão tendo novos entendimentos e estabelecendo limites razoáveis. Ok. Para que a vida em sociedade seja razoável também. Até porque não pode extrapolar, né? O Não nosso- é porque tirou a foto aqui, milhões num ressarcimento, né? Alguma coisa Não, por aí. não Eu é acho que essa- até os juízes também estão. Sim, a famosa indústria das indenizações, na A verdade. indústria das indenizações. Mas não é esse o caso. O que o direito pretende, os juízes, as interpretações dos tribunais, é trazer um limite para preservar esse direito à privacidade. Ok. Mas sem também oprimir o direito à livre expressão, que é necessário numa sociedade democrática e influenciada pelas informações das novas tecnologias, né? E quando a gente sai daí, a gente está aí falando de celebridade ou do ser humano normal. Eu, você que está em casa. Isso acontece com todo mundo, não é só com a celebridade ou o artista. Adriana, nós temos um caso na escola, né, de questões no nosso WhatsApp, é isso? Isso. Nessa rede social. Então, conta um pouquinho para a gente isso e como é que vocês estão lidando com essas questões, até porque talvez juridicamente o nosso doutor aqui já vai poder também dar uma orientação, até para as outras escolas que estão nos assistindo, né? No caso do nudes, né? Isso realmente é uma coisa meio que virou comum. Ok. Só que, às vezes, por inocência... né, a Adriana, o menina que é manda nudes? Nudes, uma fotinho mostrando Sensual. partes, ou mostrando mesmo. Foto Ou pelada. mostrando. Tá. Nu. Os meninos ainda falam assim que... Não, porque eu não sei o que é nudes. Queria que você me explicasse. É engraçado, eles falam assim que... Foto de nu, Ricardo. foto nua. Pelado. Sem roupa ou fotos parte do sensuais corpo. e tudo, uma parte do corpo. Como os meninos falam, o peito vira o rosto. Né? Olha, Então, assim, ela passa, O de repente peito manda... vira o rosto. É comum. Então, é comum tirar foto, né, das partes íntimas, digamos assim. Ok. Então, manda para um que pediu uma brincadeirinha e tal, e isso se espalha. Vai para os grupos e aí não tem mais controle. agora por trás disso tem uma questão também, que é aquilo que a gente falou no início, né? O da porta da escola para fora. Lá na escola, vocês chamam esses pais, vocês fazem palestras para fazer essa orientação? Fazem isso? Isso, é assim, como você disse, é difícil, né? Aham. Então, dentro da escola tem aquelas regras, né, que, olha, você utilizar as novas tecnologias para denigrir a imagem de algum membro, isso é infração. Ok. Então, isso é dentro do que a coordenação, a direção pode fazer, é a penalidade. Agora, quando é particular e às vezes não chega ao nosso conhecimento, você ouve dizer,
Então, às vezes, quando chega até nós, aí é chamado os pais dos envolvidos, e entre eles tem que ter alguma resolução, porque Um acordo. Um acordo. Porque daí a acordo. escola, como foi fora da escola, aí nós não podemos tomar nenhuma atitude em relação, né, a esse problema. Mas eu acho que a escola, frente a tudo isso, é importante. Por quê? Porque se ela cria um ciclo de palestras, né, e ela começa a criar essa linha de diálogo com a família, e a orientação. Educação. Né? Porque Bom senso. exatamente, Ricardo. No próximo bloco a gente vai chegar aí também, porque isso hoje é primordial, gente. Se a gente não tiver educação, a gente não tem a base da nossa sociedade, não é isso, Vinícius? Sim, justamente. E ser aberto ao ponto das pessoas saberem exatamente qual a função daquela rede social, daquele instrumento. Né? Porque uma discussão também que a gente estava conversando, nós estávamos, eu e o João comentando antes de começar, que foi uma participação de um ator num programa de TV, e que ele colocava a questão do paparazzi e tudo mais. Sim, Você lembra é daquilo? verdade. Fica oba-oba, Não é? gente. Mas é importante a gente pensar também do quanto a gente dispensa o tempo nas redes sociais, do quanto a gente está trabalhando, porque a gente trabalha para as redes sociais, né? Nós Cada vamos- postagem que eu faço ali, eu estou trabalhando para eles. Exatamente. Só que a gente vai parar aqui um minutinho, Vinícius. Eu tenho que chamar aquele break. A gente vai continuar esse bate-papo gostoso no próximo bloco. Não vá embora. Fique aqui conosco, porque o Acontecência é isso, gente. A gente está aprofundando a essência de cada acontecimento. Fica aí com a gente, tá bom? A gente volta já já. Gente, estamos de volta com a Acontecência e esse negócio aqui, vou falar para vocês, está pegando fogo aqui. Ricardo, João, Vinícius e Adriana, eles... Nossa, bom, enfim, a gente vai retomar aqui, mas agora, antes de eu continuar o bate-papo com eles, a gente vai assistir um VT muito bacana, que a nossa repórter e jornalista, claro, colunista maravilhosa, Bianca Zanata, ela foi lá para a rua e ela foi ouvir exatamente o que você aí tem sentido e passado com essas questões das redes sociais. Será que a sua privacidade virou uma lenda? Vamos assistir o VT? Você já fez aquele ato de infração? Já invadiu o e-mail de alguém ou o WhatsApp da namorada? Já. Eu já fiz isso. Sempre. Acho que o WhatsApp das minhas amigas, sim, né? Dela. Necessidade assim de saber de alguma coisa, de o que será que tá fazendo e tal. Aí eu olho, mas não é sempre. Ela tá sempre olhando minhas mensagens no WhatsApp e vendo minhas fotos pra ver o que eu posto. Eu vi as conversas, o que foi falado. Tem a senha e a gente, às vezes, ele tá com o celular lá, fala, deixa eu ver. Aí ele me dá e às vezes vice-versa. Sem que as pessoas saibam, escondidinhas assim? Às vezes. Pô, mas isso não é invasão de privacidade? Mas fazer o quê, né? Agora, o que vocês postam nas redes sociais? Vocês colocam tudo que é informação, vida pessoal, o que fez ontem, o que tá fazendo hoje? Ou vocês dão uma selecionada nas informações? Depende. Tem dia que às vezes você tá naquele mau humor, aí não tem ninguém, você acaba soltando alguma coisa, mas geralmente são as coisas legais. Eu não costumo expor coisa da minha vida privada. Geralmente o que eu gosto de comentar e falar mais é sobre comida, que eu gosto de fazer comidas na minha casa e geralmente política. Eu gosto de coisa assim mais pra cima. Retomando aqui, Ricardo, agora sim, gente do céu, esse papo do nosso intervalo foi bem animado. Eu quero saber sobre a educação. Tá. Então, Eu quero saber exatamente o que você pensa. Sabe o que acontece? O pessoal fala assim, pegando, né, da Adriana, falando assim, as meninas ficam mandando nudes, os meninos, o quê, blá, blá. O que acontece eu acho que é falta de diálogo. Porque o que acontece? A criancinha hoje está com 2 anos chorando, o que a mãe faz? Entrega Enfia o um tablet iPad. com a galinha pintadinha. Assista aí. Aí daqui a pouco Verdade. é backyardigans. Aí daqui a pouco, o que ela vai perceber? Que a comunicação dela com o mundo é o quê? É o celular, é o tablet. Exatamente, Então, coisa é uma rede hipernatural. social. Exatamente. Então, antes para você conhecer o próprio corpo e você expor alguma coisa, você pegar num peitinho ali, dar um beijinho, você tinha que sair de casa.
Hoje não. E interagir com o ser humano. Exatamente. Então, hoje, acho que a criança, porque 10, 11, 12 anos ainda é uma criança, ela não tem noção que aquela experiência sexual, porque aquilo não tem razão, é hormônio agindo, ela não vai agir com a razão, imprime algo que pode ficar para sempre. Então, aquela Por isso pegadinha... que a gente precisa ter essa educação. Pois é, aquela pegadinha na no base. quintal que você tinha com a sua prima, com a vizinha, sei lá, ficava ali. Hoje não. Hoje você tira uma foto do peitinho, pode ficar, o cara da China pode te ver, e aquilo pode ficar replicado para sempre. Então, o ponto X da questão é que os pais estão delegando a um iPad, a um smartphone, a escola. E a escola não tem nem função disso. Isso é verdade, né, Adriana? Isso é verdade. Em relação a tudo, na verdade. Os pais acham que a escola tem que educar o filho. A educação é de casa. Lá nós somos mediadores, né? Não e transmissores de informação. Né? A educação base, a educação que vem na base de toda essa cadeia, ela tem que sair da casa da gente. Você sabe, Larissa, que na Constituição Federal tem uma parte sobre educação. Sim. E está na Constituição que a educação é de responsabilidade do Estado, da família... A estrutura do Estado. E da escola, não só a estrutura, mas a informação relacionada à educação. O que vai ser transmitido, claro. Sim, a cultura, vários aspectos. O Estado tem o dever de educar o cidadão, mas não só. O Estado, a escola, mas também a família. E principalmente, talvez, né? Isso. E a família e a escola é uma parceria. Exatamente. A família sozinha falou não a palavra consegue. certa. É parceria. Tem Exatamente. parceria. Então, por exemplo, tem alunos que você fala não, ele não sabe o que é não. Porque ele não escuta um não em casa. Então, tem todos os desejos atendidos, né, Vinícius? Isso é lá nos primórdios da nossa história. Né? Um hábito, uma mudança, né? E a gente vamos levantar diversos aspectos e pontos aqui para dizer isso, mas a gente tem muito isso, né? Os pais justamente tentando compensar uma ausência por conta de trabalho, por conta da vida corrida, querem dar dando tudo, eletrônico, exatamente, querem dar então, tudo, mas estão esquecendo do básico. Do não. Né? Do não, que é formador da subjetividade. Exatamente. Concordo totalmente com você, João. Porque a gente vive isso, eu vivo isso na minha casa. É a falta do limite. Eu acho que a falta o do limite limite é a palavra. A falta do limite, eu acho que é o que gera muitos problemas. Essa falta de limite, bem no início das nossas carreiras como ser humano, né, que a nossa carreira lá começa na escola, ela vai ter um reflexo muito grande na empresa, não vai? Com certeza. Ricardo, como é que é essa etiqueta lá? O Ricardo, ele trabalha com essas questões em empresa, né? E é aquela velha história. A empresa, ela não existe. A empresa é feita de pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, a empresa... não, a empresa é feita de pessoas. A empresa é o reflexo do que está acontecendo na sociedade. Então, quando você está absorvendo essa geração que não consegue ver limite em comunicação, então ela acha que ela pode... Quando está trabalhando, usar o e-mail, o celular, enfim, e tem que ter um limite muito hermético, preciso. Ou seja, e-mail da empresa é e-mail da empresa. Tempo de horas da empresa é tempo de horas da empresa. Não adianta você dizer, mas eu estou aqui trabalhando para falar aqui com o meu fornecedor, o meu cliente. Tudo bem. A minha empresa, por exemplo, fala com o fornecedor, com Twitter, com usa Instagram, de todos os recursos. WhatsApp, mas é a sua área. Então, e tem que saber. Será que a menina que está lá, por exemplo, na faxina, ou a secretária, ela está interagindo com exatamente, qualquer um. Tem que ter muito na cabeça. O funcionário tem que saber que, sim, tempo às 8 horas de trabalho diário é para produzir resultado para a empresa. Não é para curtir, não é para ficar postando, não é para ficar mandando áudio no WhatsApp. E como vem de fora, como vem já da sociedade sem limite, ele acredita que isso está usurpando o direito dele. Exatamente, que é normal, não tem problema. Não, você tem que deixar, não tem que deixar nada. Agora, e vou além. A empresa pode gravar, avisando antes, ela pode gravar o que está na internet, ela pode dar o celular da empresa e gravar aquilo, monitorar aquilo, porque desde que seja acordado. O material físico das empresas, os computadores, telefones e tudo isso, tudo é, de certa forma, monitorado nas grandes empresas, né? Desde que seja avisado também. Desde que seja avisado. Isso que eu ia falar. Existem alguns requisitos, e isso dá problema muito frequentemente no judiciário, que não são cumpridos pelas empresas.
e numa eventual demissão, num desentendimento entre os empresários e um funcionário que não esteja seguindo alguma regra, isso pode ser revertido em favor do funcionário. Porque o funcionário tem que estar ciente de todas as normas, são circulares que devem ser passadas entre todos para que seja a ciência inequívoca de que o funcionário não pode usar Facebook, Instagram ou um site que não seja próprio para o trabalho. Se der um desentendimento e houver uma demissão, isso vai ser avaliado pelo judiciário. Então, essas regras é justamente o que a gente está falando desde o início, desde né? o início. Regras exatamente igual a limites. Isso. Né? Então, a gente está falando disso desde o início. Quais as regras que as empresas estão colocando hoje? O que elas estão aprendendo? Porque, por exemplo, o funcionário pode ser demitido por justa causa, por fazer uso indevido de uma rede social, alguma coisa assim? É uma interpretação que decorre da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, por causa de uma eventual negligência. Okay. Então, o que ele estava falando é assim, ora, as 8 horas de trabalho devem ser direcionadas para produção de resultados para a empresa. Se um funcionário reiteradamente, repetitivamente, é negligente com o seu trabalho em razão das redes sociais, ele vai ser advertido, vai ser ter suspenso. 1, 2, 3 advertências. Existe um procedimento adequado para você tentar adequar aquele profissional à política de trabalho da empresa. Okay. Não havendo isso, pode sim haver a demissão por justa causa. Ok. Aí ele foi demitido por justa causa e aí ele resolveu que ele vai processar a empresa. Aí vai na Justiça do Trabalho processar a empresa, dizer que a justa causa não tinha razão de ser, por causa que não houve uma circular que ele não sabia, por exemplo. E se a empresa não tem lá as regras bem definidas, bem escritas, bem comprovadas e até mesmo esclarecidas, né, na hora da contratação desse funcionário, automaticamente corre-se uma grande chance da empresa ser penalizada, não é? Com certeza. É essa regra que hoje existe no judiciário, existe da interpretação das leis, e os empresários têm que tomar cuidado, senão... E olha que engraçado, né? Quem está falando com a criancinha lá de 3 anos, olha, conversa com ela. Quem está falando com a adolescente de 12 anos, conversa com ela. Quem está falando com o funcionário? Conversa com ele. Educação. Só isso. Conversa. Ó, isso pode, isso não pode, amigão. E acabou. E outra, não precisa ser tanto burocrático. Porque você pode fazer uma advertência, me corrija se eu estiver errado. Faça uma advertência verbal, depois uma escrita, mais uma escrita, pronto, já gera justa causa. Porque ele está ciente que ele está fazendo algo errado. Que ele está fazendo algo errado. Esse é o caminho. É um caminho que ele não é uma receita de bolo pronta, mas pode ser por aí. Mas vai se adaptar para cada momento e para cada empresa. O que eu queria ressaltar é o que ele está falando. O diálogo, hoje, é o pressuposto para o direito. Não temos que judicializar as questões. Temos que tentar dialogar e entrar em acordos. Comunicação. Comunicação. Exatamente. Todo tempo. Comunicação assertiva. Comunicação todo tempo? Comunicação. Comunicação na escola todo tempo. Gente, fique conosco. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para mais um break. Depois do break, tem uma novidade super bacana. O nosso crítico de cinema, Léo Drummond, vai trazer aqui dicas sobre este tema que é instigante. Será que a sua privacidade aí virou uma lenda? A gente vai voltar já já, viu? Não descolhe daí. Estamos retomando aqui o Acontecência, gente. De novo tivemos um break aqui super animado. Mas agora, claro, falamos de muita internet, falamos de muita intimidade, falamos de privacidade. Só que a gente vai agora trazer essa privacidade para o mundo geral. E o nosso crítico de cinema, o Léo Drummond, ele vai dar dica de um filme para você a respeito desse assunto. Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês sobre um filme que é o Invasão de Privacidade. Ocorre num prédio. Dentro desse prédio acontecem diversas mortes bizarras, muito estranhas. A Sheryl Stone, ela interpreta uma escritora, ela se muda para um apartamento que já tem um histórico de uma menina que se matou. E depois desse fato, acontece só coisa estranha na vida dela, ela fica muito desesperada. E ela se envolve com 2 vizinhos dela, que é um escritor e um é o dono do prédio. Isso
tem muito a ver com o nosso tema de hoje, porque o Invasão de Privacidade ele foi um precursor do Big Brother Brasil, vamos dizer assim. O dono do prédio, ele tem um arsenal de câmeras espalhadas pelo prédio, dentro do apartamento das pessoas, fica vigiando lá cada pessoa, ou seja, ninguém tem essa privacidade dentro do apartamento. Então, apesar dos inúmeros troféus Framboesa que esse filme ganhou, troféu Framboesa, para quem não sabe, é um Oscar de pior filme do ano, vale a pena assistir esse filme. Aliás, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Queridos, vamos retomar aquela nossa conversa maravilhosa sobre educação, sobre direito de imagem, sobre tudo. Eu quero saber o seguinte, há um tempo atrás, a gente teve um probleminha básico, né, na TV, Rafinha Bastos e Vanessa. Ele fez um comentário, né, e aquilo lá foi bastante complicado, foi muito divulgado, né, em TV, rede social, enfim. O que foi que aconteceu ali? Você acha que, para o humor, aquilo ali foi um problema? O jurídico cerceou todo o humor, já que ela levou isso, né, para a área jurídica. Como é que ficou isso, doutor? Ele fez um comentário que envolvia a questão de sexualidade, envolvia a questão... Ela é uma moça casada, e isso trouxe... Ela estava grávida. Ela estava grávida, e foi um comentário, inclusive, que levou em consideração o filho dela. E veja que, nesse caso, ele tratou num ambiente onde havia milhões de espectadores de uma forma um tanto chula, uma outra pessoa pública. Isso ocasionou um dano para ela. O humor, ele tem que ser controlado também, não no sentido cerceador, no sentido de censura, mas no sentido de proporcionar um humor que não cause danos à imagem de terceiros, porque o dano tem que ser indenizado. Então, é importante dizer que a lei, sim, ela garante esse direito de imagem da pessoa na vida privada. Sim, evidente, porque ela tem a honra subjetiva dela que foi ofendida, que foi atacada em plena rede nacional. Isso é muito delicado para uma pessoa pública como ela, que tem uma carreira já substancial. Nesse sentido, ele foi descuidado, um pouco negligente. Talvez tenha faltado a orientação do advogado. Olha, tá vendo, né, Ricardo? Não, o caso é esse, ele quer, esse menino, ele quer tudo ele fazer uma causa, uma petição. Sabe o que aconteceu? A sociedade está ficando chata, está ficando muito chata. Tudo está polarizado agora, ou você é a favor, ou você é contra, ou você é azul, ou você é vermelho, ou você, né, a cultura do estupro, quer dizer, você comenta alguma coisa, você tem que ser a favor ou contra. Você não pode Não pode ficar na coluna do meio, Ricardo? Pois é. Sabe esse negócio de politicamente correto? O programa dos Trapalhões não passaria hoje. Com certeza não passaria. O desenho do Pica-Pau não pode passar. É verdade, é verdade. Olha que interessante se você olhar, eu acho quantas questões envolvidas, hein, Vinícius? Sim, com o programa dos Trapalhões. Eu acho que nesse aspecto o nosso amigo sociólogo pode falar da questão cultural. Eu acho que, assim, tem essa discussão mesmo, que é muito colocada, a questão politicamente correto, chato, mas nós sempre nos posicionamos quando é chato, quando aquilo não está nos agredindo também. Né? Porque é muito cômodo quando você fala assim, poxa, não posso fazer essa piada, mas talvez essa piada seja ofensiva para o outro. Então, é muito complicado. É isso que tem que ficar definido. Até que ponto esse humor ele é positivo e pode ser usado e não afeta, né, o direito do outro. Exatamente. E até que ponto não pode. A gente cai no bom senso, né, gente? De novo, é o bom senso. Tem que ter o bom Essa senso. questão é o bom senso. E a educação, né, Adriana? A educação e a gentileza, né, a elegância, no mínimo, né? Com certeza. Mas é muito difícil hoje em dia, né? E a gente volta em tudo aquilo que a gente conversou o programa inteiro, né? A educação como base de tudo, né? A educação vai dar o norte para todo o crescimento e até para chegar na empresa. Ricardo, eu queria que você, assim, de uma forma muito tranquila, rápida e direta, assim, que você falasse, me dá, né? Coloca aí para o nosso público em casa 2 a 3 regras que são, assim,
importantes dentro de uma empresa para a questão do uso das redes sociais? Legal, então vamos lá. Primeira, eu acho o seguinte, deixe claro, isso é tanto para o funcionário como para o patrão, como para o empresário, deixe claro quais são as regras. O que pode, o que não pode e o que está sendo monitorado. E escreva. Para não ter, exato, que assine ali dizendo que eu tenho ciência daquilo. Essa é a primeira. Deixe claro quais são as regras e o que está sendo monitorado. Okay. Segundo, tempo. Então, tempo de trabalhar é tempo de trabalhar para ambos os lados. Então, se o cara está na hora de trabalho, amigão, você tem que trabalhar. Ok. Se você está na hora do almoço, você, patrão, para de encher o saco do cara também. Deixa ele fazer a hora de almoço dele. Porque o cara fica mandando WhatsApp, fica mandando torpedo, fica mandando ligando. Então, hora do almoço é hora do almoço. É hora do almoço. Hora do café é hora do café. Hora que ele está em casa é hora que ele está em casa. E terceiro, ferramentas da empresa são ferramentas da empresa. Então, não utilize-se de e-mails ou rede social ou número do WhatsApp para você fazer qualquer contato com pessoas da sua particularidade. E vice-versa. A Hillary Clinton tomou uma enrabada. Ela, quanto senadora, mandou uma circular, mandou um e-mail que era do governo americano pelo Hotmail. Exatamente. Aí os caras falaram assim, pô, Hillary, que negócio é esse? Você tem que usar o e-mail governamental. Então, isso é básico. Ferramentas da empresa para a empresa. Ferramentas pessoais para os seus assuntos pessoais. Os assuntos pessoais. Doutor João, essas regras estão claras? Vai ajudar? Você vai me processar? Não, não vou. Pelo amor de Deus. Fica tranquilo. Vai ajudar. Existe o recurso do quadro de avisos e das circulares. Ali, o que está previsto na lei, é evidente que tem que ser resguardado o momento de descanso do funcionário, o momento do almoço, mas, uma vez munido dessa ciência inequívoca do funcionário, através de uma circular onde ele assina, onde estão expostas as regras em quadros de avisos, acredito que os problemas vão ser reduzidos, porque a comunicação se estabelece de forma ótima, né? Você consegue deixar claro para o funcionário o que é permitido e o que é proibido. Que não é? Você ia falar, Ricardo? Não, exatamente, só concordei. Então vocês dois, agora vocês chegaram num acordo, né? Tá bom, Ricardo, você é um cara não fantástico. aconteceu. Não, pelo amor de Deus, se eu sair daqui discordando dele, quando eu chegar em casa já tem lá o que não aconteceu processo. durante todo o programa, gente, porque olha, foi um bate-bola interessante dureza, aqui. mas... Não, mas isso é bom. Eu acho que essas regras é justamente isso. A gente precisa fazer um fechamento disso, né? Não é só eu brigo aqui, eu brigo lá, eu levo para a justiça, eu apronto, eu falo mal do meu chefe na rede social, porque isso tem muito também, né, gente? A gente nem chegou nesse assunto aqui, mas tem muito também. Então, eu acho que a gente tem que chegar justamente nesse consenso. O que é viável e o que não é viável. Vinícius, de todas essas regras aqui que ele falou, frente ao ser humano, frente à sociedade que a gente vive, o que você fala para o nosso público que está ali em casa, para o nosso espectador? Acho que dentro dessas é hora de ensinar. Aproveita regras... que é a hora... Agora sim, olha, é a hora de ensinar. Eu acho que essas regras, elas norteadoras, né, elas vêm justamente com esse aspecto do estarmos aprendendo constantemente, né? Então, as regras já foram impostas, né? E em diversas formas de comunicação, como disse o João, então tem o quadro de aviso e tudo mais, mas, de repente, em momentos críticos, vale o reforçar aquela informação, né? Por exemplo, com os casos políticos agora, da atualidade do país, lá na universidade, nós recebemos um e-mail que foi geral para todo mundo, olha, por favor, não proibimos o posicionamento político de ninguém, mas que isso seja feito a partir do seu e-mail pessoal e não da universidade. Que acho que mesmo que às vezes tem todas aquelas regras, são tantas regras que às vezes as pessoas acabam escorregando. Então não custa nada você novamente reforçar. Eu acho que essa comunicação mesmo, como foi colocado aqui, mas de diversas formas, e acho que no momento apropriado que se deva fazer novamente, então que ela deva voltar. Eu acho que é isso. Nós passando, educando e aprendendo também com isso. Isso é um outro ponto, né, Ricardo, que ele deixou muito claro aqui. Tem que deixar bem separado mesmo, né? O que é ferramenta de empresa e o que é de uso pessoal. Isso é básico, a gente precisa ter isso sempre em mente. Não é, doutor? Sim, com certeza. O problema, a gente está falando de redes sociais, de Facebook, de uma série de elementos de comunicação. De comunicação. Aí, na hora de estabelecer a regra para o uso dessa comunicação, a gente não aprendeu ainda, não temos eficiência. Mas estamos aprendendo. Mas a gente vai caminhar. Adriana, dicas básicas dentro da escola. Bem rapidinho, assim.
Ó, no âmbito escolar, eu reforço o que o Vinícius falou. Ok. São as regras. Tem as regras e elas devem ser reforçadas. E cada escola tem a sua regra. Tem a sua regra, tem o mas- seu manual de convivência. De convivência, é o manual o seu do aluno, contrato. o seu contrato. No Claro. primeiro dia de aula, o contrato, além dele, eles têm isso em mãos, Ok. mas geralmente eles não leem. Né? Eles esquecem de ler. Então, geralmente Dica importante, hein? É, Então, eles- por que não adotar isso como já no primeiro dia de aula? Leia o contrato. Isso. Nem que o professor tenha que ler ou a coordenadora tenha que fazer isso. Mas o professor faz isso. Ok. Tem o contrato didático. Então, como ele vai trabalhar, como vai ser a forma de avaliação e quais são as regras de convivência. Ok, muito bom. Gente, para começar a pensar em encerrar isso aqui, porque já está me dando até saudades desse tema aqui, porque, olha, hoje foi animado o negócio. A gente vai fazer uma brincadeira do eu não e eu não. Eu não. Eu nunca e eu já. Obrigada, Ricardo, adorei, é porque eu fico aqui tão emocionada. Olha, cada um recebeu uma plaquinha. Cadê a minha? Gente, produção, cadê a minha? Você está livre da humilhação Mas não. pública. Me disseram... A gente vai ter que se entregar e você não. Peraí, deixa eu procurar, gente. Só a gente vai se humilhar aqui Achei a publicamente. minha. Achei, desculpa, Vinícius, gente. Tá não aqui. pode mentir, viu? Não pode mentir. Tô de olho em você. Sim. Olha, mas é o seguinte, não, eu vou ter que participar e já me disseram ali que eu tenho que ser totalmente 100% honesta. E eu prometo aqui para você, prometo que eu vou ser honesta, totalmente 100%. Então vamos lá. Mas como é que o João vai fazer? Ele é advogado. Não. João, por favor. Honestidade. Olha, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou ler a primeira pergunta e aí vocês precisam me dizer, na realidade coloca para a câmera, lá para o nosso espectador, se vocês já fizeram ou nunca fizeram. Então vamos lá. Ai, gente, essa aqui é uma coisa impressionante, mas vamos lá. Eu nunca invadi o e-mail do meu marido ou da minha esposa, companheiro. Posso continuar falando ou já precisa responder? Já. Ai, Vire. gente, eu vou, já. Você vê Eu que os- vou. Olha lá. Olha lá. Tá Ai, vendo? meu Deus do céu. Olha lá, tá vendo? Que vergonha, Depois dizem que Adriana. homens e mulheres são iguais. Olha aí, ó. Suas fofoqueiras, Não, eu assumo. malandra. Olha, coloque lá, eu nunca. Salafrária. Não, eu... É, para uso próprio. A Adriana falou, gente, nós já invadimos, sim. Eu não tenho vergonha de dizer para uso próprio. Não se invade para uso próprio, É. se pede emprestado. Lá... Isso. Boa, tudo doutor. bem, mas na época não dava para pedir emprestado. Não, então, então não invade. eu Se já não dá, invadi. não pode. Fazer o quê? Vamos para a próxima. Olha, presta atenção, essa aqui, gente, é demais também. Eu nunca me arrependi de postar uma foto ou frase nas redes sociais. Essa eu falo com gosto. Eu nunca. Eu já. Eu já me arrependi. Várias de vezes. frases. Tá vendo? Ó, eu já... Opa. Adriana, tá vendo? Vocês Foto. perceberam o que aconteceu aqui, gente? lógico. Vocês perceberam? Nós nós somos cuidadosos. Não, nós somos Vocês sinceros. acabaram. A gente fala, nós não temos Cuidadosas. papas de... Não, Vai mas me eu- dizer que ninguém nunca escreveu Não da boca com para imagem, fora. Eu fui sincera também. Penso antes de escrever. Nós não temos censura. Analiso as Nós fotos. somos Tá honestos. vendo, Adriana? Olha, Olha os gente, homens Foi aqui, com foto, ó. foi com as mulheres estão falas com mesmo. tudo aqui, Foi com sinceridade à flor da pele. Vamos lá, próxima. Eu nunca falei mais do que devia sobre mim. Põe já aí, vai. Lógico que já. Ah lá, tá Ué, vendo? lógico. No âmbito, Lógico que já. no âmbito Nós Geral. todos, na Quem verdade, nunca? Ricardo. Pô, Gente, desculpa, posso me esconder atrás, Essa foi atrás unanimidade. do sofá? Porque eu, com essa minha veia de abrir a boca, de falar, olha, eu já falei muito mais do que eu devia, né? Hoje eu já estou um pouquinho mais comedida, mas enfim. a gente vai aprendendo. Né? A gente aprende com a idade. Com a idade a gente aprende, com o tempo, com a experiência A de vida vida. ensina, né? A gente aprende. Só que eu não vi. Eu não vi. Todos Ele nós, já- foi unanimidade. Nossa, Você não entramos precisa no ficar consenso. envergonhada. Todos nós já falamos. Ok. Ai, que bom, mas é que sabe como é que é, né? Eu nunca falei mais do que devia sobre os outros. Eu também já. claro. Unanimidade, gente. Olha lá, ela não. Não, mas é nas Ai, redes não, sociais. não, assim, Eu nas falo. redes sociais, Nas exatamente. redes nas sociais, redes eu já eu- também. Ah, Eu tomo sem querer, cuidado. você fala um pouquinho a mais, você fala, putz, pra que eu dei esse... É que às send? vezes uma vírgula Esse mal vai, colocada
pode mudar tudo, né? E o problema é que a gente lembra só depois do enter. Exatamente. Gente, foi muito bom bater esse papo com vocês, muito obrigada. E agora, claro, gente, eu quero agradecer a presença de cada um deles aqui e vou abrir esse espaço aqui agora para Ricardo, João, Vinícius e Adriana deixarem os seus contatos. Vamos começar. Ricardo, por favor. Então vamos lá. Eu trabalho com comunicação persuasiva, comunicação sedutora, mas hoje eu estou aqui para te dar um presente. Você vai entrar no site Presente do Ventura, e aí você vai em presentedoventura.com.br, você vai encontrar lá aulas, e-book, enfim, o que você quiser, use sem moderação. Presentedoventura.com.br, meus contatos estão lá também. Obrigado. Doutor João, por favor. Então, sou advogado, espero que vocês entrem no site joaopedroparo.com.br. Lá tem algumas dicas, orientações e os contatos do escritório. Vinícius, por favor, seus contatos. Eu sou educador também, trabalho com consultoria na área de diversidade, e aí os meus contatos estão no blog, então eu tenho uma página no Facebook, Carne Dura, e aí todos os contatos estão lá também. Obrigado. Adriana, por favor. Eu sou educadora, né, sou psicopedagoga, orientadora educacional, e eu vou deixar meu e-mail. É adriana.educacional@gmail.com. Pessoal, eu quero agradecer esse encontro aqui, que foi maravilhoso. E claro, né, acho que a gente conseguiu aqui debater sobre essa privacidade. E aí, você conseguiu essa resposta? Privacidade virou uma lenda mesmo? Mande para a gente através do nosso e-mail, acontecência.com.br, é o nosso site, e o e-mail contato@acontecência.com.br. E claro, né, na semana que vem, nós vamos tratar de um tema que é uma delícia, muito bom mesmo, prazer e pecado. E aí a gente vai falar de tudo, gastronomia e várias coisinhas gostosas. Eu espero por você na semana que vem, porque o Acontecência é isso. A gente vai na essência de cada acontecimento. Um beijo, ó. Fiquem com uma semana maravilhosa. Espero vocês na semana que vem.